assim a versão que tem em mãos. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Disse Deus: toma teu filho, o teu único filho, preste bem atenção nisso, toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Pai, nós te louvamos essa noite por esta porção da tua palavra. Bendizemos o Senhor, pois tu continuas sendo nosso Pai. E como diz aquela canção, tu és um bom Pai. E por isso nós te exaltamos. É quinta-feira e o teu povo se reuniu para vir te adorar, com o desejo de ouvir a tua voz. Pai, eu oro ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não nos deixa frustrados, principalmente quando queremos te ouvir. Eu oro e peço, fala conosco, de uma maneira clara, concisa, da forma que só o Senhor sabe fazer. Nos dê direção esta noite. Fale tudo que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Até porque, Espírito Santo, doce amigo, o Senhor é muito bem-vindo aqui essa noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Dê-me uns minutinhos da sua atenção e um pouquinho da sua paciência. Pois bem, o texto que lemos ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Haja vista que fala-nos acerca do momento em que Deus pedirá a Abraão um grande sacrifício. Isso aqui, por natureza, é interessante, porque Deus não conta conversa. Deus aparece a Abraão e diz: pega teu único filho, a quem tu amas, e leva até o monte, e ali sacrifica ele por amor de mim. Só que, irmãos, o interessante de se notar nessa questão é que nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando sobre aquele que vai ser conhecido como o pai da fé, ou o primeiro grande patriarca da nação de Israel. Toda história ela tem um princípio, toda história ela tem um início, tem um ponto de partida. O Abraão que você encontra no capítulo 22 de Gênesis não é o mesmo Abraão do capítulo 11. Se passaram pelo menos 20 e poucos anos, ou melhor, para ser um pouco mais preciso, se passaram quase 40 anos entre o capítulo de número 11 e o capítulo de número 22. Abraão já não é mais aquele homem novo que saiu da terra de Moré, posto que Abraão nunca esteve em Ur dos Caldeus. Por sinal, me permita corrigir um erro teológico que muita gente comete. Pastor, quando Deus chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus. Está errado, irmão. Quando Deus chama Abraão, capítulo 11, os últimos versículos, Abraão estava em uma terra chamada Harã, para ser mais exato, que ficava dentro dos limites da terra de Moré. Por que Abraão estava em Harã, pastor? Porque Harã é a terra que vai levar o mesmo nome do seu irmão caçula, que faleceu naquela terra e dali a uns anos vai passar a ser chamada de Padã Harã. O texto bíblico vai dizer que quando Harã falece, Terá, pai de Abraão, pega Abraão e seu outro filho Naor e sobem até a cidade de Harã para chorar a morte do seu filho. Eles fixam residência ali. Tera falece naquela terra, Abraão e Naor estão morando ali. Então quando Deus se revela a Abraão, Abraão não está em Ur, Abraão está em Harã, nos limites dentro do distrito de Moré, para ser mais exato. O fato é que o Abraão do capítulo 22, ele tem quase 40 anos a mais do que o Abraão do capítulo 11. Ele já não é um homem que não conhecia Deus, pelo contrário, é um homem que já teve inúmeras experiências com Deus. É um homem que colheu onde ninguém colhia, é um homem que cresceu onde ninguém crescia. Ele já não é mais aquele homem que tinha algumas cabeças de gado, alguns cordeiros, alguns carneiros, algumas ovelhas. Não. Ele é um homem extremamente rico, um dos homens mais poderosos do Oriente. Deus o enriqueceu, o engrandeceu e o fez respeitado. O tempo se passou desde que Deus chamou Abraão no capítulo 12, que é quando Deus faz a chamada. No capítulo 11, a história conta onde ele estava. No capítulo 12, Deus faz a chamada. E agora ele é um homem experiente com Deus. Todas as vezes que Deus se revelava para Abraão, Deus dizia: faz isso e eu vou te dar isso. Mas agora, no capítulo 22, você não está vendo Deus prometer nada, você está vendo Deus fazer um pedido sem dar-lhe nenhuma garantia. O fato é que Abraão enriqueceu, se tornou poderoso,
Abraão viu um milagre extraordinário acontecer, que foi o nascimento de Isaac, posto que numa ótica humana, um homem com quase 100 anos já não consegue mais gerar filhos, porque já não tem mais o mesmo vigor físico. Quem dirá uma mulher de quase 90, a saber, Sara, que já não tinha mais o ciclo menstrual, não ovulava mais. Então, numa ótica humana, aquilo que Deus havia prometido, impossível. Na ótica divina, era só questão de tempo. Por quê? Porque promessa de Deus não tem data de validade. Promessa de Deus, queira o inferno ou não, simplesmente se cumpre, simplesmente acontece, ponto final. Agora, o texto começa dizendo, depois destas coisas. Depois de que coisas, pastor? Depois que Deus enriqueceu Abraão, depois que Deus fez ele conhecido, temido, poderoso, depois que Deus gerou Isaac no ventre de Sara, ela já não podendo mais gerar, o menino está entre a idade de 20 a 34 anos, para ser um pouco mais preciso. Depois que Isaac cresceu, tornou-se homem, Deus agora vem até Abraão e diz, Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva para cima do monte e sacrifica. Sabe o que é interessante? É que o texto começa dizendo que quem provou Abraão foi Deus. Não foi Abraão que pediu para entrar numa prova, não foi Abraão que puxou a prova para si, não. Deus provou a Abraão. Isso aqui me abre um precedente bíblico extraordinário para lhe informar que as provas que nós enfrentamos são simplesmente Deus que traz até nós. Pastor John, o senhor ficou louco agora. Eu sei, o senhor até entende Bíblia, mas agora o senhor enlouqueceu. Não, irmão, estou te falando de Bíblia. Por quê? Vou refrescar a sua memória. O texto começa dizendo que Deus provou Abraão. Só que o mesmo texto, a mesma Bíblia que diz que Deus provou Abraão, mas na frente vai dizer, sabe o quê? Que Deus prova todo aquele a quem Ele ama. Oh, aleluia! Você perdeu uma ótima oportunidade de glorificar a Deus. Pastor, eu não entendi, vou repetir. Deus só prova aquele a quem Ele ama. Oh, glória! Pastor, ainda não entendi você, mas preciso. Essa luta que você está enfrentando, essa provação, é apenas Deus provando que te ama. Pastor, o senhor está louco? Não. É que sem prova não tem aperfeiçoamento. Sem prova não tem ensinamento, sem prova não tem vitória, sem prova a gente não cresce, sem prova nossa fé não é acrescida, sem prova nós não cremos, sem prova nós não avançamos. Me permita ser boca de Deus essa noite. Deus trouxe alguém aqui para dizer, aquieta teu coração, essa prova eu permiti para te amadurecer, eu estou trabalhando na tua vida, através desse momento de provação, diz o Senhor, aleluia. Eu arrepiei. Eu arrepiei essa noite. Pastor, o senhor está me dizendo que essa luta é Deus me aperfeiçoando? Exatamente. Pastor, prova na Bíblia que quando Deus manda a provação, Ele está me fazendo crescer. Provo, o povo está diante do mar vermelho, não tem saída. Faraó vem atrás, Moisés clama e diz, Deus, o que é que eu faço? Deus olha para Moisés e diz, manda o povo marchar. Tem alguma coisa errada aqui. É o mar, Wellington. A água não fica sólida. Ela vai ficar sólida milênios depois, quando Jesus vai andar sobre ela. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Põe tua fé em ação. Estou provando a tua fé nesse exato momento. Senhor, para onde é o povo marchar? Só manda o povo marchar. Estende a vara sobre as águas, o mar vai se abrir à medida que o povo marchar. Senhor, vai abrir, só me obedece. Eu estou te provando a tua fé, apenas me obedece, vai dar certo. O texto bíblico vai dizer que Moisés obedece, estende a mão, sopra um vento oriental e o mar vai se abrindo. Tem gente que entende isso aqui errado. A maioria das pessoas pensa que o vento soprou, o mar abriu e deu. Não, irmão. Não. O texto bíblico vai dizer que o vento soprou a noite inteira. Não entendi, pastor, vou explicar melhor. O mar não se abriu de uma vez, pastor Valdemar. O mar ia se abrindo à medida que o povo caminhava. A cada passo que o povo ia dando, o mar se abria, porque o texto bíblico vai dizer que eles atravessaram o mar no passo dos anciãos. Os anciões, melhor dizendo, eles não caminham rápido, eles caminham devagar. Traduzindo, à medida em que eu avanço obedecendo a voz de Deus, o que está na minha frente vai saindo, Deus vai fazendo aparecer caminho. Até no meio do mar, Deus faz aparecer caminho. Aleluia. Só que agora o texto
texto vai dizer que Deus prova Abraão depois de todas essas coisas. Todo patriarca de Israel, ele tinha uma tenda móvel que ele montava e desmontava quando ele ia orar e falar com Deus. Imagina a cena, 5 da manhã, Abraão levanta-se, vai orar. E todas as vezes que Abraão orava, Deus vinha. Abraão dobra os joelhos dentro da tenda móvel, diz: Senhor, eu estou aqui, vim falar contigo. Imagina Deus chegando, Abraão empolgado, porque ele já conhece quando Deus vem. Deus entra na tenda junto com Abraão, e quando Abraão vai falar: Senhor, que bom que o Senhor veio, Deus chega: então, Abraão, eu vim aqui conversar contigo de uma conversa curta e objetiva. O que o Senhor quer? Eu preciso que tu pegue Isaac, teu único filho a quem tu amas, leve e vá sacrificar por amor de mim, por favor. Com muito carinho eu peço: alguém segure essas crianças. Eu tenho um leve déficit de atenção, irmão, e qualquer coisa tira a minha atenção. Por gentileza, me ajude a pregar, tá bom? Eu agradeço, obrigado. Abraão entrar na tenda, Deus vem e diz assim: pega teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica por amor de mim. Preste atenção numa coisa. Numa ótica muito humana, Deus está errado, não está? Não, pastor, tá. Numa ótica muito humana, tá errado, não tá? Por quê? Isaac é o único filho de Abraão, irmão, sim ou não? Sim ou não? Isaac é o único filho de Abraão, sim ou não? Não, tem Ismael. Ismael é o filho mais velho que Abraão teve com Agar, a serva egípcia, a quem a sua esposa Sara deu para que ele deitasse com ela e tivesse um filho. Haja vista que a lei da Mesopotâmia dizia que quando uma mulher não gerava filhos, era direito dela dar a sua serva para aquele homem, para que o filho que esse homem tivesse com a serva fosse registrado como seu. Então não é o único filho. Numa ótica humana, Deus está errado, não está? Na ótica divina, Deus está coberto de razão. Por que Deus está coberto de razão, pastor? Quando Deus olha para Abraão e diz: pega teu único filho a quem tu amas e sacrifica, sabe o que Deus está falando? Não me responsabilizo pelos seus erros. Eu não posso tomar partido e me responsabilizar por tudo de errado que você já fez. Sabe que o princípio que Deus está me ensinando? Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Vou repetir: tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Me permita, eu sinto a autoridade de Deus esta noite. Tem muita gente murmurando, reclamando, apontando o dedo para Deus, dizendo: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou e ainda não aconteceu. E Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: vem cá, te prometi, mas como é que está a tua vida? Como é que está a tua história? O que você anda fazendo? Porque eu não posso me responsabilizar pelos seus erros. É um raciocínio muito lógico. Se planta milho, não pode querer colher feijão. Se planta feijão, não pode querer colher algodão. Tudo que plantar, você vai colher. Paulo vai escrever na carta aos Gálatas e vai dizer: não se engane o homem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. É por isso que Deus chega com Abraão e diz: pega teu único filho, porque eu não vou me responsabilizar pelos teus erros. Imagina Abraão, ele levanta. Era isso, Deus? Era, e Deus vai embora. Abraão pega a palavra que Deus deu. Por volta das 6 da manhã sai, olha para Isaac e diz: prepara as malas. Você vai fazer uma pequena viagem com o pai. Imagina ele chegando para Sara e dizendo: Sara, Deus mandou pegar o menino e sacrificar. Abraão pega 2 empregados, diz: ó, prepara o jumento e vamos embora. Primeiro dia, são 3 dias até Moriá. Eles armam um acampamento para descansar no final do dia. Imagina Abraão olhando para Isaac e dizendo: vai morrer. Daqui a 2 dias eu tenho que sacrificar por amor de Deus. Passa o 2º dia, Abraão não consegue dormir, eu não conseguiria. Abraão olha para Isaac e pensa: vai morrer amanhã. Passa o 3º dia, chegou a manhã do 4º dia, eles chegam diante de Moriá. Abraão olha para os moços e diz assim: faz o seguinte, vocês fiquem aqui porque eu e meu filho nós iremos, adoraremos e voltaremos. São 3 verbos de ação: ir, adorar e voltar. Responde aqui para mim, quem foi que disse para Abraão que Isaac volta? Fala para mim.
Quem foi que disse para Abraão que Isaac vai voltar? Porque até então Deus disse, pega teu único filho e sacrifica. Deus não disse vai voltar. Deus só disse sacrifica por amor de mim. Irmão, como é que se adora sabendo que o teu maior sonho vai morrer? Como é que se adora sabendo que o menino, o garoto que carregava as esperanças e queria continuar levando o nome da família vai morrer daqui a pouco? Como é que se adora sabendo que o que Deus te pediu vai te custar um pedaço de ti? Irmão, não dá para tentar mensurar o que Abraão está sentindo naquele momento. Não dá para tentar entender o que se passa na mente de Abraão. O que dá para se entender é que ele é obediente e vai. Só que aqui ele vai me ensinar um princípio extraordinário. Fiquem aqui. Por quê? Porque vocês não têm estrutura para viver o que eu e Isaac vamos viver lá em cima. Por que Abraão não compartilha com os moços aquilo que ele vai fazer? Porque nem todo mundo tem estrutura suficiente para entender aquilo que Deus te disse. Vou repetir. Nem todo mundo tem estrutura suficiente para entender o que Deus te disse, para crer como você crê, para confiar como você confia, para esperar como você espera. É por isso que Abraão diz, fiquem aqui, vai só eu e o menino. Mas quem foi que disse que ele vai voltar, pastor? Ninguém. É a fé de Abraão que está dizendo, eu vou lá em cima. Se o menino morrer e Deus ressuscitar, ele volta comigo. Volta caminhando, mas se ele não ressuscitar, eu trago carregado nos braços, mas de qualquer forma nós adoramos e nós voltamos juntos, independente do que aconteça, Deus permanecerá sendo Deus, aleluia. Ele sobe, e sabe o que você percebe nessa história? É que Isaac não questiona o pai em momento algum. Quando o pai diz, vamos viajar? Vamos, partiu, estamos juntos. Provavelmente das outras vezes que Isaac levava Abraão, que Abraão levava Isaac para uma viagem, Abraão dava direção, nós vamos para tal lugar. Dessa vez ele não deu. Dessa vez ele está dizendo, nós vamos viajar. Isaac vai. Por que Isaac não questiona o convite de Abraão? Por que Isaac não procura perguntar para onde está indo? Te explico. Isaac cresceu vendo o testemunho do pai dentro de casa. Isaac cresceu vendo a forma que Abraão tratava a Deus e a forma que Deus tratava Abraão. Isaac cresceu vendo Abraão levantar às 5 da manhã, pegar a tenda, armar a tenda, dobrar os joelhos, falar com Deus. Deus vive na tenda de Abraão. Isaac cresceu vendo Abraão ser fiel a Deus. Isaac cresceu vendo Abraão ser homem de Deus. Isaac cresceu vendo Deus de Abraão responder às suas orações. É por isso que em momento algum ele não questiona o pai. O único questionamento de Isaac é, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, disse Abraão. Era a fé de Abraão em ação, porque o sacrifício era Isaac, mas Abraão está profetizando, Deus proverá para si o cordeiro. De alguma forma Deus vai fazer algo acontecer. Oh, aleluia. Isaac vai subindo com Abraão e não questiona. Sabe por quê? Isaac entendeu um princípio extraordinário. Qual? Que nós, a geração mais nova, devemos bater continência para a geração mais velha. Não entendi, pastor. Olhe para mim e me dê sua atenção. Você está vendo esse jovem pastor, se formou, estudou, teve tempo de se preparar. É bem verdade. A geração que veio antes de mim, eu falo isso com muito respeito ao evangelista Hilário, aos meus outros irmãos aqui, ao pastor Valdemar. A geração desses homens talvez não tenha tido tempo para ir para a faculdade teológica estudar. Mas, irmão, se eles não tivessem atravessado o rio a nado, feito diversos quilômetros montados a cavalo, se eles não tivessem dobrado o joelho para orar, a igreja não estaria hoje aqui, o evangelho não teria sido propagado. Não entendi, pastor, você mais claro. A minha geração só teve tempo de chegar aqui porque essa geração abriu caminho para que nós chegássemos até aqui. Vou mais fundo ainda. A minha geração pode até ter mais preparo teológico, mas essa geração, quando dobra o joelho, faz Deus levantar do trono e responder, aleluia. Eu estou arrepiado. Eu estou
Eu estou sentindo Deus aqui. A nossa geração chegou aqui porque a geração anterior abriu caminho. A geração anterior até respeita a nossa, mas a nossa geração deve muito respeito a eles. Os patriarcas da igreja, quem veio antes. Irmão, eu trabalho com o pastor Valdemar, com o pastor Elias, com o pastor Anivaldo. Acho que eu sou o mais novo deles, mas está aqui, pode perguntar para eles se algum dia eu desrespeitei. A gente tem amizade, mas todo o tempo é sim, senhor. Porque a minha geração precisa honrar essa geração que passou antes. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca disse para o evangelista Manivaldo. Eu amo essa sensibilidade que ele tem no culto de ouvir a voz de Deus e pá. Quem veio antes, irmão, abriu caminho para nós. A gente está aqui porque alguém teve coragem de doar sua vida. É por isso que Isaac não questiona Abraão. É por isso que ele segue junto para o sacrifício. Chegou no Monte Moriá, chegou no cume do monte. Imagina Abraão olhando para Isaac e dizendo: vem cá, meu filho. Pois não, pai, hoje o pai vai te ensinar a sacrificar ao Senhor. Como é que faz, pai? Então, aula de número 1. Aula, é uma única aula, uma aula exclusiva. Depois de hoje não tem mais aula, tá bom? Sim, senhor. Primeiro, para adorar a Deus tem que ter altar. Então vamos construir o altar? Porque se não tiver altar, Deus não pode descer, porque Deus só desce onde tem altar, meu filho. Pega a pedra, vamos levantar o altar. Eles vão construindo o altar. Imagina eles erguendo o altar e Isaac olhando e dizendo: meu Deus, o pai está me ensinando a adorar a Deus. O pai está me ensinando a buscar a Deus. Eles estão levantando o altar, estão levantando o altar. Se ainda não entendeu, eu vou repetir. Deus só desce onde tem altar de pé. Em altar rachado, Deus não desce. Em altar vazio, Deus não desce. Onde não tem altar, Deus não se manifesta. Deus só se manifesta onde tem altar. É por isso que a primeira coisa que Abraão vai fazer é levantar um altar com Isaac. O altar está de pé. Abraão olha para Isaac e diz: passo 2. Pois não, pai, arma a lenha, deita a lenha sobre o altar. Por quê? Porque vem fogo onde tem lenha para queimar. Pai, vou repetir. Vem fogo aonde tem lenha para queimar. Se não tiver lenha no altar, ele não vem. Isaac deita a lenha. Agora, irmão, Isaac é um homem inteligente. Ele está entre os 20 e os 34 anos, já não é um adolescente, é um jovem, é um adulto, com a mente formada. Ele está olhando, vendo o altar, vendo a lenha, vendo o fogo. Não tem sacrifício, ele já entendeu. Opa, o pai é quem vai sacrificar. Então o sacrifício sou eu. Meu filho, você confia no pai? Sim, senhor. Sobe no altar e deita. Isaac sobe com a ajuda de Abraão e deita. Você confia no pai? Sim, senhor. O pai vai te vendar, tá? Sim, senhor. O que o pai vai fazer é por obediência a Deus. Você confia em mim? Confio, pai. Pode ficar tranquilo. Então tá. Abraão deve ter olhado para o céu e dito: Deus, e agora? Imagina Abraão levantando o cutelo. Abraão olhando para Isaac dizendo: o pai te ama, tá? O pai te ama. O pai te ama. E Isaac está sem questionar. Por quê, irmão? Porque ele confia no pai. Oh, aleluia, alguém entendeu? Vou repetir. Isaac está sem questionar. Sabe por quê, presbítero Davi? Porque ele confia no pai. O pai passou confiança para ele desde o início da sua trajetória sobre a face da terra. Isaac vai nos ensinar um princípio sensacional, o qual: sempre confie no pai, pois ele sabe exatamente o que está fazendo. Vou repetir. Sempre confie no pai, pois ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe. Eu lembro, por falar em confiança, eu lembro que eu queria uma bicicleta. Aí o meu pai foi lá, junto com a minha mãe, comprou. Coisa de guri. E guri, ele é meio fora da casinha, né? Que eu lembro que a bicicleta era verde, a bicicleta era azul e a luva era um verde neon. De longe você via a bicicleta, né? E aí, quando o pai montou a bicicleta, ele disse: o pai vai te ensinar a pedalar agora. Eu disse: fechou, pode ensinar.
botou as 2 rodinhas na bicicleta e disse: segura aqui. Aqui é o freio da frente, aqui é o freio de trás. Você vai pedalar, vai se equilibrar e vai olhar para frente. Não precisa ter medo, porque se o pai vai segurar aqui atrás. Se o pai vê que tu vai cair, o pai te segura, você não vai se machucar. E eu disse: tá bom. E o pai disse: pedala. Eu comecei a pedalar. Quando eu comecei a pedalar, eu me equilibrei bem. E o pai foi correndo, segurando ali no banco, não me deixou cair. Ele viu que eu me equilibrava bem, Rodrigo. Ele disse: vamos tirar a rodinha do lado esquerdo, porque a esquerda a gente tem que jogar fora, né? Tira do lado esquerdo, e se tu vê que tu vai cair, pende pro lado direito, que vai ter a rodinha, que o lado direito sempre é bom e sempre apoia. Não, é minha história, eu que estou te contando, foi assim que aconteceu. E aí o pai disse: pedala, que o pai vai te segurar. Ele continuou me segurando, eu pedalei. Em uma hora eu vi que ia cair, pendi pro lado direito e o pai estava aqui segurando. O pai viu que eu me equilibrava bem, disse: vamos tirar a rodinha do lado direito agora, porque tem hora que nenhum dos 2 lados presta. Vamos tirar. Tirou a outra rodinha. O pai disse: agora você vai pedalar e olhar para frente. Você não vai ficar com medo. Fica tranquilo. Lá na frente o pai vai te soltar um pouquinho, que você precisa aprender a pedalar sozinho. Mas fica tranquilo que eu vou correr do lado. Se eu ver que tu vai cair, eu vou estar ali e te seguro. Irmão, aquilo me deu uma segurança. Eu comecei a pedalar e foi. Lá na frente eu quis dar a volta, eu quis retornar. Quando eu fui dar a volta, Davi, eu ia caindo. Quando eu comecei a cair, o pai me segurou e disse: o pai disse que ia estar aqui contigo e não ia deixar tu te machucar, não é verdade? Volta, tenta de novo, porque o pai sabe o que está fazendo contigo. Não entendi. Isaac está nos ensinando um princípio maravilhoso. Sempre confie no pai, sempre acredite no pai. Ele sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo e na hora que está fazendo. Abraão levanta o cutelo, vamos encerrar. Abraão vai matar Isaac. Quando ele vem baixar o cutelo, Deus brada: para! Pastor, não é Deus, é o anjo do Senhor. É que a narrativa bíblica, o anjo do Senhor, todas as vezes que na Bíblia aparece o anjo do Senhor, dentro da teologia nós chamamos isso de teofania. É o momento em que Deus personifica de uma forma que o homem reconheça. E a expressão anjo do Senhor faz referência ao próprio Cristo. Traduzindo, foi o próprio Deus encarnado no seu Filho agora, que manifestou diante de Abraão e disse: para! Agora eu sei que você me teme. Não precisa machucar o menino. Uracalá, Senarabai. Não precisa machucar o menino. Não entendi, pastor. Quer saber a verdade? Nunca foi sobre Isaac. Sempre foi sobre Abraão. Sempre foi sobre até onde iria a fé de Abraão. Sempre foi sobre até onde Abraão confiava. Sempre foi sobre até onde Abraão, sobre aquilo que Abraão estava disposto a entregar nas mãos de Deus para dizer: é tudo teu, tu me destes, se quiseres tomar, pode tomar, porque quem deu foi o Senhor. Então se Deus deu e quiser levar, louvado seja o nome dele para todo sempre. Nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre Abraão. Vamos encerrar. Quando Deus se revela a Abraão e diz: me dá Isaac, Abraão prontamente obedece. Para Abraão, o sacrifício era Isaac. E para você? O que Deus está pedindo hoje? Qual é o sacrifício que dói, que Deus está ministrando ao teu coração? Fecha os olhos. Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: está na hora de entregar no altar. Está na hora de entregar no altar. Confie em mim. Apenas entregue o sacrifício que eu vou fazer acontecer algo sobrenatural. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não sei. Eu estou falando do que Deus já ministrou ao teu coração e à tua alma. Pastor, o senhor vai tirar a oferta? Também não. Só que essa noite Deus te trouxe aqui para te confrontar e te dizer: faz tempo que eu estou te pedindo para entregar o sacrifício no altar. Faz tempo que eu estou te pedindo Isaac. E faz tempo que você está lutando para não me entregar. Essa noite eu te peço: me entrega.
entrega o Isaac no altar, porque eu prometo que se você entregar, você não vai se arrepender. Para Abraão eu pedi Isaac, para você eu estou pedindo outro sacrifício. O que é que Deus está te pedindo? Urai anderia siminara calambachuri andoria. Uraesse andui kelesse anai elebai opirgi andoria. Jesus está tratando com corações aqui esta noite, dizendo: entrega o sacrifício. Você está enfrentando toda essa luta que está enfrentando, porque ainda não decidiu obedecer a minha voz. Obedeça a minha voz, diz o Senhor. Entrega o Isaac no altar, e eu te prometo que algo sobrenatural irá acontecer na tua história, diz o Senhor. Mas faz o seguinte: obedeça a minha voz, diz o Senhor, e entrega o sacrifício no altar essa noite. Orimendere sério calamanto clesse andoria. Replece que eu fosse a candoresse minara candorá. Nimi o sírio clesse andori eu fosse a. Emere eu saio clério fosse encantorosse a. E mi se andor eu posse anara eclesse anduri close a. A face me energue ossi e fessia. Amanto do geseri que me candorosse planto dai. Ni pirque ofesse anduri que me asseri cociana. Eu estou sentindo graça de Deus descendo sobre este lugar. Deus está tratando com o teu coração esta noite e te dizendo: o teu lugar é no altar. 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 Hoje é noite de entregar o sacrifício. Levante as duas mãos aos céus. Uricalasse hambúrguer elesse minai oferas. Aí interguem tu conosce a candoria. O implixti que eu mantu que elácia. Araio que minere andoria fácia. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas receba a força de Deus neste exato momento para obedecer a voz dele. Eu não sei o que Deus está ministrando ao teu coração, mas receba a força de Deus para obedecer a voz dele neste exato momento.